Fala, rapaziada, firmeza? Vou estar resolvendo aqui uma questãozinha do IME de 2015, uma questãozinha de física. Então vou estar lendo um enunciado aqui para nós. Uma mola comprimida por uma deformação X está em contato com um corpo de massa M, que se encontra inicialmente em repouso no ponto A da rampa circular. O corpo é liberado e inicia o movimento sem atrito na rampa. Ao atingir o ponto B sob o ângulo θ indicado na figura, o corpo abandona a superfície da rampa no ponto mais alto da trajetória, entra em contato com uma superfície plana e horizontal com coeficiente de atrito cinético μ. Após deslocar-se por uma distância d nessa superfície horizontal, o corpo atinge o repouso. Determine, em função dos parâmetros mencionados, a altura final do corpo e a distância d percorrida ao longo da superfície plana e horizontal. Aí ele passa aqui alguns dados para a gente trabalhar na resolução do exercício. Basicamente o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem uma mola aqui que está comprimida, está segurando essa caixa K aqui, esse corpo. E aí, quando começar o movimento, essa mola vai empurrar esse corpo, ele vai descer nessa rampa que está sem atrito e vai saltar em lançamento oblíquo da ponta da rampa para cima dessa plataforma que tem atrito, certo? Então ele quer saber qual que vai ser essa altura máxima, que vai ser a altura máxima do lançamento oblíquo, já adiantando aqui, né? E qual que vai ser essa distância percorrida por ele nessa superfície com atrito aqui. Então vamos começar a resolver aqui. E a primeira coisa que a gente tem que reparar é que nesse percurso aqui, de A para B, temos a força elástica agindo e a força gravitacional. Então, como a rampa não tem atrito, isso aqui é um sistema conservativo. Então a gente tem a conservação de energia mecânica de A para B. E de B para esse ponto aqui que eu vou chamar de C, certo? Para a gente poder trabalhar aqui. A gente tem um lançamento oblíquo, também conservativo. Então a energia mecânica de B para C se conserva também. E é essa ideia que eu vou usar aqui na resolução. Então, para a gente já começar a trabalhar aqui, eu vou fazer a conservação de energia de A para B. No ponto A, a gente tem agindo aqui a força elástica, energia potencial elástica no caso, e energia potencial gravitacional, que ele deu aqui pra gente. Constante de gravidade G, que ele deu aqui pra gente nos dados. Então a gente tem uma energia potencial nesse corpo aqui também. Então, colocando aqui, em A a gente vai ter mgh mais energia potencial elástica, que vai ser K vezes deformação ao quadrado sobre 2, certo? E como é um sistema conservativo, a energia mecânica que a gente tem em A vai ser a mesma energia mecânica que a gente tem em B. Aqui em B, a gente vai ter uma energia cinética, certo? Alguma das energias potenciais aqui, as duas foram convertidas em alguma certa parte em energia cinética. E a gente também vai ter essa altura, que eu vou chamar de H', certo? H', que vai ter uma energia potencial gravitacional também, porque ele está a uma certa altura do solo. Então, eu vou colocar isso aqui, que a gente vai ter energia cinética. Eu vou chamar a velocidade que ele tem aqui de B, tá? Velocidade em B. Então, ele tem uma velocidade aqui no ponto B, energia cinética, mais mgh', certo? Então, a gente já tem nossa primeira expressão aqui para poder trabalhar. E agora, segunda parte do problema, eu vou conservar a energia daqui de B para C, certo? Um sistema conservativo, energia mecânica em B é igual a C. Então, energia mecânica em B, a gente acabou de ver aqui, que é mvb ao quadrado sobre 2 mais mgh', certo? E em B, quer dizer, no ponto C, agora, a gente tem uma velocidade. Só que qual que é a velocidade que ele vai ter aqui no ponto C? Se a gente parar para analisar, ele vai estar no ponto máximo do lançamento oblíquo. E no ponto máximo do lançamento oblíquo, a componente que está no eixo vertical já não tem mais, porque ele está no ponto máximo, ele não vai mais subir. Então, a velocidade que ele vai ter aqui é a velocidade no eixo X do lançamento oblíquo. Então, ele vai ter uma energia cinética, com a velocidade que eu vou chamar de VBX, certo? Que vai ser a velocidade X desse lançamento oblíquo, ao quadrado sobre 2. Mais a energia potencial que ele vai ter aqui, porque ele vai ter ganhado uma certa altura aqui, que é HF. Então vou colocar aqui energia potencial gravitacional. HF. Então agora a gente tem nossa segunda expressão. Só que a gente tem um problema aqui, que
que eu chamei esse valor aqui de H' e ele não deu isso no enunciado. Então a gente tem que achar, embasado nos parâmetros que ele passou para a gente, qual é o valor dessa altura aqui. Outra coisa também, essa componente do eixo X aqui, eu vou ter que trabalhar ela também depois. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou achar qual que vai ser o valor dessa altura aqui. Se a gente parar para ver, ele deu aqui no enunciado que o raio dessa circunferência aqui da rampa é H. Então, como a gente quer esse valor aqui, ó, vou traçar uma reta, a gente quer a medida desse valor aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar H menos essa parte aqui de cima, que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou pegar H, que é o raio completo, menos essa parte aqui de cima, vai chegar no nosso H' que a gente está procurando. Então, H' é igual a H menos essa parte aqui. Mas qual que é essa parte? Se a gente analisar esse triângulo que a gente fez, vai ser a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo aqui. Esse lado aqui vai ser hipotenusa vezes o cosseno de θ, no caso. Menos H cosseno θ. Então, a gente tem que H' é igual a H que multiplica 1 menos cosseno θ. Certo? Então, a gente já encontrou aqui o H' em função da altura que ele passou para a gente. Outra coisa é essa componente no eixo X da velocidade de lançamento aqui no ponto B. Se a gente fizer aqui uma componente da velocidade, certo? Estou fazendo aqui na base, sem me preocupar com aonde que vai estar representado o vetor, só para a gente conseguir visualizar onde que vai estar esse ângulo mais facilmente. Então, aqui vai formar um triângulo, certo? Aqui a gente vai ter a velocidade de lançamento. Aqui a gente vai ter a velocidade no eixo X, que é a que a gente está procurando. E aqui a gente vai ter velocidade no eixo Y, certo? Do lançamento oblíquo aqui. Eu já estou representando como esse triângulo aqui, para a gente conseguir enxergar essa semelhança de triângulos que vai formar aqui. Se você fizer aí, você vai ver, você vai chegar à conclusão que esse ângulo aqui é o ângulo θ que ele passou aqui para a gente, pela semelhança de triângulos, certo? Então a gente sabe que VBX é igual a VB vezes o cosseno de θ, certo? Vai ser a hipotenusa vezes o cosseno, eu vou ter essa velocidade no eixo horizontal. Então a gente já tem esse outro parâmetro para poder trabalhar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse valor nas duas expressões e vou substituir esse valor aqui embaixo para a gente poder chegar a algum resultado, certo? Então eu vou começar trabalhando nessa aqui de cima. Vou reescrever aqui mgh mais k delta x quadrado sobre 2 é igual a m velocidade em b ao quadrado sobre 2 mais mg, h' vai ser h que multiplica 1 menos cosseno θ, certo? Então, só substituir o valor de h' que a gente achou aqui. E agora, eu vou passar isso aqui para o outro lado multiplicando. Subtraindo, quer dizer. Então, vai ficar mgh menos mgh 1 menos cosseno θ mais k delta x quadrado sobre 2 igual a mvb quadrado sobre 2, certo? Colocando mgh em evidência, mgh multiplica 1 menos cosseno θ, certo? Coloquei o mgh aqui em evidência, mais k delta x quadrado sobre 2 igual a m velocidade em b quadrado sobre 2, certo? Esse menos vai passar aqui dentro, então esse aqui vai ficar positivo e esse menos 1 vai ser negativo. Já vou fazer aqui logo de uma vez para ficar mais rápido. Então esse 1 vai cortar com esse 1 e a gente vai ter mgh cosseno θ mais k delta x quadrado sobre 2 é igual a energia cinética em B, certo? Então agora, substituindo o h' que a gente encontrou aqui, a gente chegou nessa expressão aqui, certo? Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou substituir esse valor da velocidade aqui em x, tá? E o valor de h
H' aqui também. Eu vou substituir esses dois valores na expressão aqui de baixo. Então a gente vai ter, fazer um traço aqui só para separar, certo? Então a gente vai ter m velocidade em b ao quadrado sobre 2 mais mgh, que multiplica 1 menos cosseno de θ, é igual a m, que multiplica vb. Vou substituir agora o vbx por vb cosseno θ, cosseno θ ao quadrado sobre 2 mais mghf, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou passar essa parte da expressão aqui subtraindo, e eu já vou colocar o mvb ao quadrado sobre 2 em evidência, certo? Para agilizar um pouco aqui. Então vai ficar mvb ao quadrado sobre 2, que multiplica 1, certo? Eu já estou passando esse aqui para cá e já estou colocando isso aqui, que vai aparecer em evidência. Então ele vai multiplicar 1 menos cosseno ao quadrado θ, certo? Que é essa parte aqui desse termo que passou subtraindo. Mais mgh, que multiplica 1 menos cosseno θ, é igual a mghf, certo? Só que isso aqui eu vou substituir por seno ao quadrado de θ, certo? Da trigonometria, relação fundamental. E agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar esse valor da energia cinética em B, que a gente colocou em evidência aqui, e vou substituir por isso aqui, certo? Então eu já vou fazer isso aqui de cá. Vai ficar mgh cosseno de θ mais k delta x quadrado sobre 2, certo? Estou substituindo isso aqui, que multiplica seno ao quadrado de θ, certo? Peguei isso aqui, substituí isso aqui, o seno vai estar multiplicando, e agora continua a expressão mgh, que multiplica 1 menos cosseno de θ, vou passar uma divisão aqui para não ficar bagunçado. Isso aqui, vou colocar aqui embaixo, vai ser igual a mghf, certo? Apenas fiz o seguinte, isso aqui é seno ao quadrado de θ, peguei essa expressão, coloquei aqui, o seno ao quadrado vai passar multiplicando e reescrevi o resto da expressão. Eu vou pegar outra folha aqui para continuar o cálculo e eu já volto. Certo? Continuando aqui, fazendo a parte de trás aqui da folha, a gente vai ter, eu já vou passar esse seno ao quadrado fazendo o distributivo aqui em cima, então vai ficar mgh cosseno θ seno ao quadrado θ mais k delta x quadrado sobre 2, que multiplica seno ao quadrado de θ mais mgh, que multiplica 1 menos cosseno θ, é igual a mg vezes a altura final, certo? Eu passei para seno ao quadrado aqui em cima, só que eu vou transformar isso em 1 menos cosseno ao quadrado nessa parte aqui da expressão, porque a gente tem um cosseno aqui, então vai ficar o cosseno vezes essa parte aqui, para a gente poder fazer mais simplificações depois. Então vai ficar, eu já vou abrir aqui embaixo, porque eu já vou fazer distributivo direto, cosseno ao quadrado de θ, certo? Então vou passar isso aqui multiplicando aqui e aqui, certo? Que é equivalente. Então vai ficar mgh cosseno θ. Vou multiplicar só o cosseno, certo? Vou jogar só o cosseno multiplicando, para a gente poder colocar mais coisa em evidência depois. Então o cosseno multiplicou aqui e vai multiplicar aqui agora, cosseno ao cubo de θ, certo? Peguei esse cosseno que está multiplicando o seno ao quadrado, fiz distributivo aqui, mais k delta x quadrado sobre 2
seno ao quadrado de θ, mais mgh, que multiplica 1 menos cosseno de θ, é igual a mg, altura final. Agora eu vou fazer o seguinte, tem o mgh multiplicando esse termo de cá e o mgh multiplicando esse termo de cá. Eu já vou colocar em evidência, certo? mgh multiplica cosseno θ menos cosseno ao cubo de θ mais 1 menos cosseno θ. Coloquei essas duas partes aqui em evidência aqui. Mais k delta x quadrado sobre 2 seno ao quadrado de θ igual a mg vezes a altura final. Agora, aqui dentro dessa evidência que eu fiz, o cosseno corta com esse cosseno e a gente vai ter mgh, que multiplica 1 menos cosseno ao cubo de θ mais k vezes delta x quadrado sobre 2 seno ao quadrado de θ igual a mghf. Só que ele está pedindo a altura final. Então, eu vou passar esse mgh aqui dividindo essa expressão do lado de cá. Então, esse mgh vai cortar com esse aqui. Esse mg vai cortar com esse aqui. Vai ficar h, que multiplica 1 menos cosseno ao cubo de θ mais k delta x quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2mg igual a nossa altura final, certo? Então, letra A está feita. Agora, vamos fazer a B aqui. Bom, agora indo para a segunda parte do problema, ele quer saber qual foi essa distância D percorrida pela caixa depois que ela atingiu essa superfície com atrito. Então, vou fazer o seguinte. A gente sabe que a energia se conservou durante o percurso, só que chega aqui e a gente tem uma força atuando nesse nosso bloco, que foi lançado, que é a força de atrito. Só que pelo teorema da energia cinética, o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação de energia cinética. Então eu vou colocar aqui. A força resultante vai ser a única força atuante aqui, no caso não conservativa. Vai ser o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética. A gente vai ter a energia gravitacional, vai ter essas outras forças atuando, só que a gravitacional vai se anular com a normal, e a força resultante em si, que é o que fala o teorema da energia cinética, é a força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito, o trabalho a gente sabe que é força, no caso força de atrito, vezes o deslocamento, vezes cosseno formado, o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e a orientação da força, é igual a energia cinética final, que como a caixa vai estar parada, vai ser zero, menos a energia cinética inicial, que a gente sabe que vai ser m velocidade de B em x, que a gente sabe que a caixa vai chegar aqui só com a componente horizontal do lançamento oblíquo, sobre 2. Só que como a força de atrito está se opondo ao movimento, o cosseno formado entre o deslocamento e a força é 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Então a gente vai ter que, certo? Esse menos 1 eu já vou passar para cá, para ficar todo mundo no mesmo sinal. Então vai ficar força de atrito vezes a distância é igual a m vezes velocidade de B no eixo x ao quadrado, certo? Como tem menos 1 dos dois lados, eu já fiz essa operação. A força de atrito, a gente sabe que é a força normal vezes o coeficiente de atrito. A força normal, nesse caso, vai ser igual a força peso, porque o bloco não se desloca nem para cima nem para baixo. Então, a gente pode escrever a força normal como mg vezes coeficiente de atrito, vezes deslocamento. Vai ser igual a m vezes velocidade de B no eixo x ao quadrado sobre 2. Tem massa dos dois lados, a gente pode simplificar. Então a gente vai ficar com essa expressão aqui. G vezes coeficiente de atrito vezes a distância é igual a velocidade de B em x ao quadrado sobre 2.
Só que como o enunciado não deu essa velocidade b ao quadrado aqui no enunciado, a gente vai ter que trabalhar com o que ele deu. E a gente viu aqui, na expressão de cima, uma expressão parecida, certo? A gente sabe também que a velocidade de b no eixo x é vb cosseno θ. Então eu já vou colocar isso aqui para depois a gente poder utilizar essa expressão que a gente encontrou para a gente poder chegar no nosso resultado. Então aqui vai ser g vezes o coeficiente de atrito vezes a distância é igual a velocidade de b no eixo x, que é velocidade de b vezes o cosseno de θ, só que está ao quadrado, e está dividido por 2. A gente sabe que velocidade ao quadrado de b sobre 2 vai ser essa expressão aqui dividida pelo m. Então eu já vou fazer isso aqui. G vezes μ vezes d é igual a v, vou isolar aqui para a gente poder utilizar isso, vezes o cosseno ao quadrado de θ, certo? Já apliquei esse quadrado aqui e agora a gente vai usar essa expressão que a gente encontrou anteriormente, certo? No começo do nosso exercício, na letra A, a gente já tinha encontrado essa expressão aqui. Então eu vou passar esse m dividindo os dois lados para a gente poder encontrar só o vb ao quadrado sobre 2 e substituir aqui, certo? Então já vou fazer isso. Já vou passar dividindo, a gente vai ficar com g vezes μ vezes a distância é igual a vb ao quadrado, vai ficar, isso aqui dividido por m vai ficar g h cosseno θ, certo? Mais k delta x quadrado sobre 2m, certo? Voltando aqui para explicar, porque eu estou explicando um pouco rapidamente aqui, por se tratar de um exercício um pouco grande, eu estou fazendo essas operações um pouco mais rápido. Então, vou reexplicar o que eu fiz. Eu passei esse m dividindo para cá, para a gente poder obter essa expressão aqui do vb ao quadrado sobre 2 e chegar no resultado com os parâmetros que ele passou no enunciado. Então, vamos lá. Agora que a gente já substituiu aqui, tem um cosseno ao quadrado multiplicando todo mundo. Cosseno ao quadrado de θ. E ele quer saber a distância, então eu vou isolar a distância. Mas antes eu vou passar esse cosseno multiplicando aqui, para a gente chegar numa resposta mais bonita. Então, D é igual a G μ d, certo? Primeiro eu vou passar o cosseno para cá. G, H, cosseno ao cubo de θ, mais K, delta x quadrado, sobre 2m, vezes cosseno ao quadrado de θ. Certo? Passei o cosseno multiplicando aqui. Agora, isolando a distância, eu vou ter que D é igual. Esse G vai cortar com esse G, então vai ficar H cosseno ao cubo de θ sobre μ, certo? Já passei isso aqui dividindo de cá para isolar o D. Esse G cortou com esse G, esse μ ficou, mais K vezes delta x quadrado cosseno quadrado de θ sobre 2m g μ, certo? Então essa vai ser a distância percorrida pelo bloco. Então é uma questãozinha um pouco trabalhosa, certo? Que envolve muitos conceitos de mecânica, lançamento oblíquo, envolve aqui a conservação da energia mecânica, aqui o teorema da energia cinética. Então tem um trabalho algébrico aqui também, conhecimento de trigonometria. Então, por se tratar de uma questão grande, o vídeo aí já deve estar com uma duração um pouco grande, eu não expliquei detalhe por detalhe, procedimento por procedimento. E por se tratar de uma questão de um nível um pouco mais alto, eu estou pressupondo que você que está assistindo o vídeo já tem esse conhecimento e consiga acompanhar isso aqui com uma certa facilidade. Porque senão ia ser um vídeo gigantesco, maior do que o que já está. Então é isso, qualquer coisa, se eu não tiver entendido, volta o vídeo, coloca uma velocidade um pouco mais devagar e reveja esses conceitos, porque são conceitos bem importantes, certo? Eu gosto de questões assim, porque por envolverem muitos conceitos, você acaba revisando várias coisas de uma só vez. Então, exige um pensamento aí um pouco, um raciocínio, uma concentração, mas é uma questão muito bonita, um resultado interessante. E é isso aí, tamo junto.